Boa tarde a todos. Eu gostava de avisar desde já que a apresentação que vou fazer é um bocadinho chata. É um bocadinho chata porque tem muitos valores, tem muitos dados. E ele refere-se a uma temática que está nova, que é a cobertura da cultura da cerejeira. E insere-se dentro do projeto P2 Resilis, onde o projeto P2 Resilis tem ações que nós designamos por letras, para não ser por números, para ser tudo muito mais fácil de entender. Então, a ação A é um planeamento, o B diz respeito a um pomar de pessegueiros que está no polo de inovação das Pornoideas, o C e o D, e estão aqui muitos alunos que já foram trabalhar ao polo de inovação, e depois os dados que eu venho apresentar hoje são da ação E, cobertura da cultura da cerejeira. E como eram duas parcelas, em dois agricultores distintos, nós tivemos que chamar a ação E1 e a ação E2. E por isso é que vai ser um bocadinho esta introdução, que é a ação E1 é numa parcela e a ação E2 é noutra parcela, mas as duas dizem respeito à cobertura da cultura da cerejeira. E depois existe ainda uma ação que é no pomar de pessegueiros e depois a ação G, que é a divulgação, que é o que estamos a fazer hoje. Então, a ação E1 diz respeito a uma parcela num agricultor, tal e qual como disse a Helena, que é na Póvoa da Atalaia e é na Pereza Joaquim Martins Duarte e Filho. E a parcela E2 diz respeito a uma propriedade que pertence ao Uniton, ao Dr. Paulo Ribeiro, que abriu também esta sessão hoje, de manhã, e que é localizada no Catrão, que é para um bocadinho para o lado de Alpedrinho. Ora bem, um dos problemas principais das coberturas, e era por aqui que eu queria começar, é a abertura e o fecho. Não há inovação que não tenha dificuldade. E por isso eu quero começar por esta imagem. Abrir uma cobertura envolve trabalho e risco. E é aí que bate também um problema desta tecnologia. É uma técnica nova. Então começamos por E1. A E1 é uma cobertura que foi instalada no âmbito do projeto e que é uma cobertura que nós chamamos em telhado. E ela assenta na forma de um telhado e tem duas aberturas. Uma que é sobre a planta propriamente dita, que é pequena, não deve entrar muita água, mas é o sítio onde une essa cobertura, e depois uma parte que está bem aberta para a água escorrer, e essa água vai cair na entrelinha. Ora bem, então vamos falar desta, uma cobertura em telhado. Neste pomar nós delineamos de acordo com os cultivares que lá estão. Então, temos três cultivares distintas, que é a Arlibige, a Folfé e a Frisco, sendo que as que estavam nos extremos, que é a Arlibige e a Frisco, eram aquelas que podiam estar nas duas modalidades, com cobertura e sem cobertura. Em cada uma destas modalidades, portanto, ao todo são 5 modalidades, marcaram-se 8 árvores em grupos de 2, quer dizer 4 repetições. Isto permite o tratamento estatístico. Então, em cada árvore, nós marcamos ramos. E porquê é que marcamos ramos? Porque é o ramo que nos permite aferir o desenvolvimento. É no ramo que nós vamos ver quantas flores estão abertas. É no ramo que nós vamos ver quantas flores, quantas cerejas vingaram. Portanto, o ramo é uma subunidade da árvore que nos permite monitorizar a árvore. Neste pomar, todos os anos, nós temos que marcar e marcamos 4 ramos em cada árvore, todos semelhantes. Esses ramos, no caso da cerejeira, e vocês têm ali aquelas cerejeiras e que estão espalhadas na escola, o ramo da cerejeira tem uma parte com 1 ano, vamos ver se eu consigo fazer esta luzinha,
não consigo, mas naquela imagem de baixo vocês conseguem ver uma parte que tem 1 ano que não tem gomos florais. E uma parte com 2 anos que tem os esporões, que são o órgão de frutificação da cerejeira. Então, um ramo é constituído sempre uma parte com 1 ano e uma parte com 2. E esses ramos têm de ser todos homogéneos para nós conseguirmos ver as coisas. Então vamos aos resultados. E vou dar os resultados de 2 cultivares e de 2 anos, por isso é que eu disse que isto era chato. Então, no quadro de cima vocês têm as condições climáticas ou as condições meteorológicas que ocorreram em cada ano. E temos assinalado o período de floração e o período de colheita. Então vocês conseguem já ver que o período de floração da Arlibige decorreu com chuva. E a chuva é para que serve a cobertura da cerejeira, é para proteger da chuva. As 2 modalidades, como a cobertura tinha sido colocada há pouco tempo, as 2 modalidades, com cobertura e sem cobertura, têm a fenologia igual. A data de plena floração foi a 24 de março e a data de colheita a 15 de maio. Um ciclo curto, como falou a Helena, muito curtinho. É uma cultivar temporânea, tem um ciclo muito curto. E a taxa de vingamento foi baixíssima. A taxa de vingamento foi de 0,1 cerejas por cada esporão. O esporão tem um conjunto grande de gomos florais. Pode ser 4, 5 ou 6. Cada gomo floral pode ter 1 flor, 2 flores ou 3 flores. E com cobertura foi ligeiramente mais alta. Ligeiramente, mas não chegou a 1 cereja por esporão. E a produção comercial foi baixíssima. Ainda foi mais baixa que as estatísticas. Foi de 0,17 toneladas por hectare para sem cobertura e de 2,12 toneladas com cobertura. E o refugo foi de 45% para aquela que não tinha cobertura. Há aqui uma diferença grande, há um efeito muito positivo da cobertura. E como é que foi nos frutos? Os frutos foram bastante semelhantes entre as 2, em termos de peso, mas a dureza baixa. O teor de sólidos solúveis também foi mais baixo e a acidez foi na mesma ordem de grandeza. Isto em 2024. Aqui estão o que vocês vão encontrar no livro, não é preciso fixarem tudo nestas jornadas. Vamos ver o que aconteceu em 2025. Em 2025, felizmente para o projeto, infelizmente para os agricultores, choveu outra vez na floração. E, portanto, nós tínhamos a cobertura. Mas tivemos aqui um problema muito grave com esta cobertura. A cobertura estragou-se, teve uma tempestade, teve um fenómeno extremo e a cobertura foi já consertada mesmo novamente em cima do período de floração. De qualquer maneira, nós já estivemos ali a ver um efeitozinho que acontece ao segundo ano. Este é um problema da fruticultura, é que o que fazemos num ano se repercute no outro ano e no outro. E quando os organismos centrais nos pedem dados daquele ano, nem sempre os resultados são imediatos. Então, já houve um ligeiro avanço da plena floração na parte com cobertura, ou seja, há ali qualquer coisa que é diferente. O que estávamos à espera é que fosse um bocadinho mais cedo, e foi um bocadinho mais tarde. Mas a colheita foi igual. Então, quais foram os resultados? A taxa de vingamento já foi bastante melhor, com cobertura, e continua a ser muito baixa na modalidade sem cobertura. 0,3 cerejas por esporão. É baixo, muito baixo. 3 cerejas por esporão, quase 4, é muito promissor. E isso resultou numa produção completamente diferente entre sem cobertura, que foi de 1,63, uma produção baixa, e de 3,87 toneladas por hectare na modalidade com cobertura. Portanto, o refugo
Neste caso, foi um desânimo, porque o refúgio foi extremamente elevado. Quando um produtor de cerejas tem uma taxa de refúgio elevada, é muito difícil. E o que é que aconteceu aos frutos? Os frutos diminuíram, a produção foi mais elevada, mas diminuiu o calibre. E a dureza também diminuiu e o teor de sólidos solúveis também diminuiu. Perguntam vocês. Eu pergunto para vocês. O efeito é da cobertura ou é da produção? Porque a árvore tendo maior quantidade de frutos, essa maior quantidade de frutos afeta o calibre dos frutos. Sempre que uma árvore tem muita fruta, ela pode ficar mais pequena. Posso colher mais tarde? Não. Não posso, porque a dureza já diminuiu e por isso eu não posso colher mais tarde. Portanto, tenho que colher naquela altura. Portanto, houve um efeito muito positivo na produção e não houve um efeito tão positivo na qualidade dos frutos. Isto para libis. E o refúgio aqui foi essencialmente, como vocês podem ver no gráfico da direita, que é como cobertura, foi essencialmente por baixo calibre. O calibre diminuiu e nós tivemos bastante refúgio por baixo calibre. Então vocês têm ali uma imagem, uma cerejeira, que é aquela que eu quero colher, que é da direita, com cerejas gordas, e depois tenho uma cerejeira que tem frutos a mais. E fica com baixo calibre e depois temos uma produção menor. É o aspecto de duas árvores, uma com carga pequena, uma cereja gorda, e outra com carga muito elevada. Aqui vocês têm a conclusão do que acabámos de dizer. Vamos ver o que aconteceu com a cultivar frisco. No mesmo pomar, na mesma cobertura. A cultivar frisco é uma cultivar que vem um bocadinho mais tarde, e no primeiro ano ela também teve chuva na floração e também teve uma chuva agarrada à colheita. Por isso é que veio os anos maus de 2024. Tivemos chuva na floração e tivemos chuva junto à colheita. A fenologia é igual no primeiro ano, tanto para a cobertura como sem cobertura. Aqui está, choveram 66 milímetros no período de floração. Não há cereja que resista. Mesmo assim, esta cultivar teve uma taxa de vingamento maior, 1,6 cerejas por esporão na sem cobertura e 1,9, 2 cerejas por esporão para a cobertura. E resultou numa produção de 1,79 toneladas por hectare e 2,28. Ou seja, há aqui um efeito belíssimo da cobertura. Mas a taxa de refúgio continua a ser mais alta na cobertura. Isto não era expectável, não vai ser este o resultado para a outra cobertura. E ela apareceu rachada. Não foi, Anabela? Não estávamos à espera, mas o refúgio foi, na frisco, chegou a 27,4%, com muita cereja rachada. E esta cereja rachada, mesmo na parte com cobertura, vem de dois fatores. Primeiro, porque a cobertura não é completamente impermeável, e depois há muita água no chão, e a cereja incha na mesma e racha na mesma. E, portanto, este é um problema que existe. A dureza baixou imenso, mas o calibre estava, este a cultivar suporta melhor o aumento da carga. 2025, o que é que aconteceu em 2025? Para a mesma cultivar, a cultivar frisco, temos novamente chuva no período da floração, outra vez 66 milímetros, foi muito semelhante entre um ano e o outro. Neste ano de 2025 foi muito mais distribuída no tempo, ou seja, o tempo onde esteve a chover foi muito mais longo, mas a colheita decorreu num tempo maravilhoso. E aqui sim, a cultivar frisco em cobertura, que já está em cobertura com 2 anos, há uma ligeira antecipação da floração. Fica mais quentinho debaixo da cobertura
e as árvores começam a florir ligeiramente mais cedo. A colheita foi no mesmo dia. A taxa de vingamento foi completamente diferente. Aqui há um efeito belíssimo da cobertura. Foi de 0,7 cerejas por esporão na modalidade sem cobertura e de 2,9 cerejas por esporão na modalidade com cobertura. 3 cerejas por esporão é bom, pode ser muito melhor, mas já não é nada mau. Isso resultou numa produção comercial de 4,2 toneladas para 12,2 toneladas. É impactante este número. Não há bela sem senão. Quer dizer que, se vocês agora olharem, eu assinalei ali a cor é de 4,7 para a sem cobertura e 5,4 na cereja com cobertura. Quer dizer que há uma antecipação, quer dizer que ela começa a amadurecer mais cedo. E isso leva a que haja uma perda de dureza bastante grande. Não aumenta o teor de sólidos solúveis, mas diminui bastante a acidez. Mas a acidez ainda não é paga pelo consumidor, o que é pago é o calibre, e o calibre foi belíssimo na cultivar frio. Eu diria que eu gostei imenso da cultivar frio. Pronto, e aqui vocês têm a sistematização do que eu acabei de dizer. Neste caso, eu ia buscar por alguém hoje que já disse, é que a principal causa de refúgio na modalidade com cobertura foi o aparecimento de cerejas duplas. Há uma relação direta? O que é que causa as cerejas duplas? Toda a gente pode dizer alguma coisa, ninguém pode assegurar nada. Há cultivares mais propensas ao aparecimento de cerejas duplas, há cultivares onde as cerejas duplas, como a folfé, é algo que aparece quase sempre, mas nós ainda não temos uma relação tão direta assim entre o aparecimento das cerejas duplas e a sua causa. O Juan disse muito calor durante a floração. Nós não tivemos calores na floração, mas sabemos que as cerejas duplas apareceram muito nesta cultivar. Okay? Foi um prazer colher esta cereja. Linda. 11 gramas por cereja é uma cereja belíssima. É produzida aqui. É aquela que nós queremos que vocês comprem todos os dias, quando for a época dela. Para estes resultados estarem aqui, é preciso uma colaboração extrema. Uma dedicação enorme. Porquê? Porque a cereja dura muito pouco tempo, a cereja tem um período de colheita muito curto e nós temos que avaliar tudo no mesmo dia. Quanto mais rápido, melhor. E avaliar 8 árvores no mesmo dia já é difícil. 16 foi uma corrida contra o tempo. Colhem-se os ramos, pesam-se individualmente, colhe-se a árvore, pesa-se individualmente. Portanto, é uma mobilização geral. Vamos ver o que é que aconteceu na ação E2. A ação E2 é um pomar de vanguarda. É uma cobertura em túnel e tem um sistema de condução que é UFO, Y-Trellis, é um sistema muito produtivo, mas nós só tínhamos a possibilidade de ter uma cultivar, que é a Sabrina, que estava na situação do mesmo sistema de condução, com cobertura e sem cobertura. Então resolvemos estender este nosso trabalho e incorporar outro pomar na mesma exploração, que está numa zona um bocadinho mais de encosta e que tem o sistema da forma de condução em vaso, que é o sistema mais comum na região. E ter resultados disso era muito importante. Portanto, foi para além do nosso projeto. Então, um sistema tem uma modalidade com cobertura e outra sem cobertura, uma parcela mais distante, com a forma de condução em vaso, tem a cultivar Nimba, a cultivar Red Pacific
todos sem cobertura, e depois nesta parcela de baixo eu tenho a cultivar Sabrina com e sem cobertura, e tenho a Nimba e a Red Pacific com cobertura, mas no sistema de condução uvo. Neste pomar nós resolvemos marcar, porque as árvores têm muitos ramos e eles estão no mesmo plano, marcaram-se apenas 4 árvores, não 8, mas 4 árvores e 4 ramos por cada cultivar. Okay? Então, os resultados que se podem comparar mais diretamente, ou seja, completamente, podem ser comparáveis, é a 0SA, a Sabrina sem cobertura e a Sabrina com cobertura. E depois a Nimba, já temos um pomar diferente de um lado e do outro, e a Red Pacific a mesma coisa. Aqui vocês têm uma imagem desta cobertura. A cobertura é em túnel, quer dizer que em cima de cada árvore não cai uma gota d'água, porque o túnel está todo por cima da cultura, e a água vai cair naquela zona dos pilares, também na entrelinha. Também esta é difícil de abrir e fechar, mas o pomar é muito bonito. E esta é uma imagem do pomar em vaso. É novo. As cerejeiras são novas. Estão num estado de saúde formidável. Então, Sabrina, 2024. Na altura da floração, tivemos chuva. E na colheita, não tivemos chuva nenhuma. A data de plena floração para esta cultivar foi semelhante, quer em cobertura, quer sem cobertura. A taxa de vingamento foi de 0,8 cerejas na modalidade sem cobertura e de 1,7 na modalidade com cobertura, do qual resultou uma produção de 5,92 toneladas por hectare na modalidade sem cobertura e de 13,58 na com cobertura. Aqui a produtividade é muito mais alta. E porquê? Porque o sistema de condução assim o permite e a densidade das árvores também o permite. A densidade das árvores é praticamente o dobro. E o refúgio está ali 0. E este 0 eu queria falar convosco. Este 0 não é 0, mas há de ser 0,2. Mas a última cultivar, no último dia, ao fim de se colherem 10 vezes 10 colheitas diferentes de árvores, as pessoas não tiveram com tanta atenção. E não estar com atenção num ensaio de investigação em fruticultura é um ano. Portanto, mas o resultado é praticamente 0. Não deverá ser 0, mas é praticamente 0. Então, o refúgio foi baixo, tanto num lado como no outro. Porquê que foi baixo? Porque não choveu na altura da colheita. Mas a chuva, na altura da floração, permitiu uma melhor taxa de vingamento. Ok? Portanto, temos uns resultados muito importantes. Qual foi a qualidade das cerejas? A qualidade das cerejas foi que, sem cobertura, o tamanho das cerejas foi mais baixo, e a cobertura induz à perda de firmeza das cerejas. Mas aqui, a árvore conseguiu suportar o aumento de produção sem perder calor. E este é um resultado bastante consistente. O que é que aconteceu em 2025? Chuva. Na altura da floração. A altura da colheita, espetacular, não houve chuva nenhuma. A fenologia foi semelhante entre a modalidade com cobertura e sem cobertura. E a taxa de vingamento foi muito semelhante. Vocês em cima têm em 2024 letras assim mais batidas para permitir recordar um bocadinho. Em 2025 foi de 1,1 cerejas por esporão para a sem cobertura e 1,6 no caso da com cobertura. Ou seja, há aqui um incremento do número de cerejas. E a produção, neste caso, foi de 7 toneladas sem cobertura e de 11,5 com cobertura. E o refúgio
aqui é ao contrário. Nesta cobertura, nós temos sempre menos refúgio no sistema com cobertura, porque ela é muito mais impermeável. Foi de 13% e de 5% o refúgio. Um refúgio de 5% é espetacular. Okay? Mas aqui no segundo ano nós conseguimos fazer uma coisa, conseguimos chegar à produção e separar, ver o que é que estava, qual era a percentagem que ocorria em cada classe de calibre, fazer uma separação mais global. E vimos que a cobertura, apesar da maior produção, não teve impacto grande no calibre. Isso é um dado importante. Ou seja, eu tenho mais produção, mas se vocês virem ali embaixo, na linha de baixo, na modalidade com cobertura, eu tenho um calibre de 29 e no mais pequeno o calibre é mais baixo, tenho 16%, está mais à frente, detalhe, 16%. Ou seja, não foi o facto de eu ter mais produção que me baixou o calibre das cerejas. Espetacular. Num refúgio tão baixo, as causas de refúgio são distribuídas, não têm significado. Quer dizer que há umas cerejas sem pé, há outras que têm umas picadas dos pássaros, não é uma causa determinada. Mas temos aqui o outro reverso. Há uma quebra de firmeza das cerejas. Passou de 70 para 61. Este é um problema muito grande associado às coberturas, é que as cerejas, ao passarem a ser menos firmes, têm mais problemas na comercialização e no manuseamento. E o que é que aconteceu agora na cultivar Nimba? E agora eu volto a relembrar, Nimba está com cobertura em UFO e sem cobertura em vaso, com menor densidade de plantas, mas eu vou comparar a produção com a sua densidade tal e qual como está. Então, o primeiro resultado que eu gostava que vissem aqui, é assim, eu tenho chuva no período de floração, tenho alguma chuva, bastante, mas não é muito em cada dia, mas bastantes dias com chuva, que corresponde a 24 milímetros, não é tão pouco assim, e, portanto, me vai afetar a qualidade das cerejas. Mas o resultado que eu gostava que vocês vissem aqui é, isto é na mesma exploração, a plena floração em cobertura é mais cedo e eu tenho a cereja mais homogénea, faço 2 colheitas com um espaço de tempo pequeno entre elas. E depois, lá fora, eu vou fazer 3 colheitas, quer dizer que vou passar 3 vezes no mesmo pomar. A taxa de vingamento foi mais elevada até fora da cobertura, mas ela depois não se traduziu num aumento de produção porque houve chuva posterior. Então eu tenho 2 cerejas por esporão contra 1,6 cerejas por esporão, é uma diferença relativamente pequena, mas a produção comercial foi de 7,9 toneladas por hectare, num pomar normal, um pomar comercial, naqueles pomares em vaso, e foi de 12,2 toneladas por hectare na parte da cobertura. Como choveu na floração, na colheita, houve elevada proporção de frutos de refúgio na parcela sem cobertura. Okay? E o que é que aconteceu na dureza das cerejas? Diminui sempre. A cereja diminui em termos de dureza, mas o calibre, são estes 2 números cá em baixo, 12,7 gramas por cereja e 11,7 gramas por cereja na parcela com cobertura. É uma cereja belíssima, vale um dinheirão. O que é que aconteceu em 2025? Houve chuva. 100 milímetros de chuva durante o período de floração é uma dor de alma para qualquer fruticultor. Mas depois veio a colheita, um espetáculo de tempo. E neste caso inverteu-se aqui esta situação. Eu ainda gosto
e vou gostar de voltar a analisar bem estes dados, porque a parcela sem cobertura, que é um pomar normal de um fruticultor normal, teve a floração muito mais tardia este ano, foi tudo muito mais tardio, mas como tinha relativamente pouca produção, foi toda colhida de uma vez. Isto também é uma grande vantagem. Só que vocês esperem pela pancada. Qual foi a produção da cereja com cobertura? 26 toneladas, comparada com 6 toneladas. Foi um espetáculo. A taxa de vingamento foi muito elevada em 2025 dentro da cobertura. A temperatura, se calhar, não tenho uma explicação tão direta assim para dizer porque é que esta taxa de vingamento foi assim tão grande, mas o interessante é que eu perco calibre grande porque a produção é muito grande, ganho calibre pequeno, mas não é uma diferença assim tão grande. Eu ainda continuo a ter 40% das cerejas no calibre grande. Okay? Só que, em termos médios, o peso baixa e a dureza baixou imenso. Este foi o grande problema deste ano. A dureza dos frutos na cultivar nimba com cobertura baixou imenso. E as cerejas fora da cobertura no pomar tradicional apresentaram uma acidez bastante mais elevada, o que dá um equilíbrio naquela cereja temporã com mais acidez. Okay? Portanto, este é um resultado muito interessante. Não foi só uma vez, mas pode se calhar acontecer 2 ou 3. Mais uma vez, quero agradecer porque este trabalho é difícil, colher, pesar, registar, qualquer número que aqui está resulta de muito trabalho e de muita disciplina. Rede Pacífico, o que é que aconteceu à Rede Pacífico? É uma situação semelhante à Nimba. Também tem cá fora, a Rede Pacífico é um bocadinho mais tardia em termos da floração, há diferença, a cobertura antecipa um bocadinho o ciclo, quer dizer que eu tenho 5 dias, à volta de 5 dias antes, posso colher antes. A colheita foi a 8 de maio e na sem cobertura foi para 16 e 21 de maio, isso pode fazer muita diferença no preço. A taxa de vingamento foi maior na parcela com cobertura, de uma cereja por esporão para 1,3, e a produção foi de 7,6 para 11,19. Era muito semelhante à Nimba. A Nimba e a Rede Pacífico estão lado a lado e estão bastante semelhantes. O refúgio dentro da cobertura foi 2,1%. É um refúgio baixíssimo, quer dizer que o rendimento de colheita é muito grande. Mas a firmeza baixa e não houve um impacto dessa produção no peso médio dos frutos. Isso foi o que aconteceu em 2024. Aquela coisa está errada. 2025, o que é que aconteceu com a Rede Pacífico? Mais uma vez chuva, e desta vez foi muita chuva, 210 milímetros. Houve uma grande diferença, a cultivar que estava fora da cobertura atrasou o seu período de floração, e portanto uma floriu a 27 de março, a outra a 6 de abril, e a colheita foi depois também com uma diferença, quer dizer que a Rede Pacífico foi colhida a 27 de maio e depois a 3 de junho. Mas fora da cobertura também foi bastante interessante. A taxa de vingamento foi de 2,2 e 4,7, ou seja, como há muita chuva, mesmo assim, este valor desta taxa de vingamento de 2,2 fora da cobertura foi para mim bastante um resultado muito interessante. E a produção comercial, neste caso, reparem, é uma coisa bastante igual entre a Nimba e a Rede Pacífico.
E no caso desta rede Pacific não há aquela diferença de 10 para 26. Há uma diferença de 11 toneladas para 14 toneladas. Ela existe, mas não é tão grande. Está bem? E temos 14,17% de refúgio dentro da cobertura. E menos cá fora. Porquê? Porque quando foi a colheita da Rede Pacífica, em 2025, o tempo estava belíssimo. O tempo ideal para se colher, que é frio de manhã, até ao meio-dia, e o tempo não aquecer muito. E foi o que aconteceu com esta cultivar. De qualquer maneira, sentiu-se mais na proporção de frutos de calibre grande, que baixou, e o que aumentou foi os frutos de calibre médio e não aumentou a proporção de calibre pequeno. Portanto, é uma cultivar que foi bastante interessante neste aspecto. Ou seja, eu tenho um aumento de produção, mas não aumentou a proporção de calibre pequeno. A Rede Pacific tem também com muitos frutos duplos e encontraram-se imensos frutos duplos. Eu pus aqui este exemplo de 4 frutos da mesma flor, todos frutos duplos. A firmeza, mais uma vez, baixou e a cor também indica que há uma maturação mais avançada feita pela cobertura. Portanto, tem uma diferença de produção, ela existe sempre, e essa diferença de produção entre a cobertura e sem cobertura é constante, quer para 2024, quer para 2025. Então, como conclusões gerais, sem dúvida, com dados em cima da mesa, a cobertura proporciona maior produção comercial, menor percentagem de frutos de refúgio, considerando todos os resultados obtidos. Frequentemente, se há maior produção, aparece cerejas de menor tamanho. A dureza baixa sempre. Normalmente temos cerejas com menor teor de sólido solúvel e, sem dúvida, a cobertura em túnel é mais eficaz na proteção do que a cobertura em telhado. E eu gostava de referir aqui que todo este trabalho é ir ao campo, levantar às 6 da manhã, ou estar às 6 da manhã no campo, e depois continuar o trabalho que temos para fazer. Ou seja, enquanto um trabalhador agrícola vai ao campo, colhe as cerejas das 6 e às 2h30 ou 3 vai para casa, qualquer investigador, docente, estagiário, etc., está às 6h30 no campo, vai do campo, vai para o seu serviço e faz o dia completo de trabalho. E essa disciplina tem que ocorrer durante todo este período de colheita. Ok? Aqui, como vocês podem ver, tenho os dias onde foi feita a colheita. Dia 19 de maio, 25 de maio, 27 de maio, 28 de maio, 3 de junho, 6 de junho, 9 de junho, 12 de junho. Sem hipótese de faltar. Mas os resultados estão aqui, estão à vista de todos, podem ser consultados, vocês podem tirar as dúvidas, se algum erro me falhou aqui, vocês podem tirar as dúvidas depois no vídeo. É como tu hoje estou aqui a apresentar mais alguns dos resultados deste projeto do P2 Resilies. E então, enquanto que a professora Paula apresentou os resultados relativos à cobertura da cultura, eu vou apresentar os resultados relativos à cobertura do solo na linha. Neste caso, não só na cultura da cerejeira, mas também na cultura do pessegueiro. Então, estes resultados que eu vou apresentar dizem respeito a três, na realidade, a três ações do projeto P2 Resilies, sendo que numa delas o ensaio foi instalado há muito pouco tempo, portanto ainda não vou apresentar resultados, vou só explicar um pouco qual é a metodologia que tem sido seguida. Pronto. Então, estes resultados dizem respeito à ação F, em que este ensaio está instalado
num pomar comercial, um pomar já em plena produção, nos Três Povos. Nesse pomar é um pomar de pessegueiro, instalamos um ensaio de culturas de cobertura. Vou apresentar também já alguns resultados da ação C, como a professora Paula explicou, é uma ação associada à cultura da cerejeira, no Polo de Inovação da Quinta de Lamaçais, e vou apresentar, não os resultados, mas a metodologia que estamos a seguir na ação B, porque esse ensaio foi instalado há muito pouco tempo, que também está instalado no Polo de Inovação, na Quinta de Lamaçais, mas desta vez ligada à cultura do pessegueiro. Pronto. Então, a gestão do solo nos pomares foi feita até mais ou menos à década de 90, tradicionalmente através de mobilização. Uma mobilização periódica, na linha, na entrelinha, pronto, é um processo simples, mas é um processo que traz bastantes desvantagens, especialmente na nossa região. Porquê? Essencialmente porque esta mobilização sistemática e periódica do solo reduz, ou ajuda a aumentar o teor de degradação da matéria orgânica, o que é um problema especialmente em solos que já por si não são de forma nenhuma ricos em matéria orgânica. Pronto. Depois surgiu uma outra prática, que é a prática, digamos, standard nos pomares comerciais de agora, que é a aplicação de herbicida periodicamente na linha e a manutenção de um coberto vegetal na entrelinha, que é periodicamente cortado, que é periodicamente destroçado. Qual é a vantagem de termos uma faixa livre de infestantes na linha? Bom, são várias vantagens, na realidade. Primeiro, reduzimos a competição por água e por nutrientes. Facilitamos também operações culturais, como monda de frutos e colheita. Se nós tivermos uma vegetação exuberante na linha, estão a ver que torna-se bastante complicado andar ali no meio e podar e colher e mondar, etc. Por outro lado, também melhoramos o orejamento e, com isso, em princípio, reduzimos a incidência de doenças. Para além disso, também o facto de não mobilizarmos constantemente o solo, também, em princípio, vai reduzir a taxa de degradação da matéria orgânica, o que é muito importante em qualquer solo, muito especialmente em solos do Mediterrâneo, em que temos, em geral, taxas de degradação bastante aceleradas. Esta prática tem vantagens, mas, como tudo, também tem os seus inconvenientes. Essencialmente, centram essencialmente em duas coisas. Primeira, uma possível fitotoxicidade dos herbicidas para as plantas, é especialmente crítico nos primeiros anos da cultura, em que temos folhas bastante baixas, muito ao nível do solo, pronto, podemos ter ali algum contacto do herbicida e podemos ter problemas, mas para além disso, e isto estende-se ao longo de todo o tempo de vida do pomar, temos também os potenciais problemas dos resíduos de pesticidas no solo, e eu posso dizer que no meu doutoramento foi um dos aspectos que nós estivemos a estudar e verificámos de facto os resíduos de herbicidas, em particular o glifosato e o principal produto de degradação dele, representam 90% dos resíduos que estão ali no solo. Portanto, é um valor realmente... Se nós conseguirmos reduzir a quantidade de herbicidas, especialmente a quantidade de glifosato que estamos a aplicar, reduzimos drasticamente a quantidade de resíduos que temos no solo. Pronto. Então, existe uma alternativa, será viável ou não, é também para isso que o nosso projeto serve, para começarmos a ver, a estudar um pouco a viabilidade desta alternativa, que é, em vez de aplicarmos herbicida na linha, termos um coberto vegetal permanente na linha. E, em particular, culturas de cobertura. Ora, quais são as vantagens desta alternativa? Temos uma redução da quantidade de resíduos de pesticidas no solo, como eu disse, pode ser muito importante. Temos também o facto de termos ali uma cobertura vegetal, protege também o solo da erosão. Podemos ter também um estímulo à atividade biológica, à atividade microbiológica do solo. Essas culturas, dependendo também do tipo de culturas, podem ajudar também a melhorar as características físico-químicas do solo e podemos ter também, lá está, novamente, dependendo do tipo de culturas, podemos estar também a atrair artrópodes auxiliares que nos possam ajudar a prevenir pragas e doenças. Quais são os dois grandes riscos desta prática? Primeiro,
possível competição com água e nutrientes. Se nós já mantivermos a cultura de cobertura durante um longo período no solo, em princípio a questão da competição por nutrientes não será tão importante. Porquê? Porque aquilo que a cultura absorve depois vai devolver ao solo, porque eventualmente as folhas vão cair e vai haver mineralização. Pronto. Mas no caso da água não é bem assim, porque a água é perdida permanentemente para a atmosfera. Para além disso, também, se nós tivermos um crescimento excessivo, voltamos ao mesmo problema que temos com as infestantes, não é? Temos problemas também depois de impedir ou dificultar a realização de tarefas. Pronto. E então, eu vou agora passar a apresentar muito brevemente a metodologia que nós estamos a seguir e que nós seguimos nestas 3 ações que eu falei. Eu não vou seguir a ordem alfabética, vou seguir antes a ordem cronológica. E a primeira das ações, o primeiro ensaio de cultura de cobertura que foi instalado foi na ação F, como eu disse, pomar comercial em plena produção na freguesia dos Três Povos. A instalação das culturas de cobertura ocorreu em 2022 e em 2023. Em 2020, ela comporta um total de 7 modalidades. Em 2022 nós instalamos a modalidade, o herbicida é o nosso termo de comparação, portanto é a prática habitual do agricultor. Temos uma modalidade em que nós não fizemos nada, simplesmente deixamos as plantas, as infestantes aparecerem, aquilo que aparecia. Depois testamos 3 trevos, o morango, violeta e o branco. São 3 espécies de trevos perenes. Depois, isto foi em 2022. Em 2023, já no projeto P2 Resílios, porque esta parte também está em comum com o meu doutoramento, mas agora já com o projeto P2 Resílios, resolvemos instalar mais 2 modalidades em que temos estamos a testar duas espécies de plantas aromáticas, o alecrim rasteiro e o tomilho serpão. Pronto, então temos estas 7 modalidades. Depois na ação C, na Quinta de Lamaçais, temos um conjunto de modalidades mais ou menos semelhante. Bom, agora é preciso ressalvar que, enquanto o outro era um pomar de pesqueiros, este é um pomar de cerejeiras, que não está de forma nenhuma em plena produção, um pomar novo, foi instalado há poucos anos. E as plantas de cobertura foram instaladas, desta vez, em 2024. Portanto, temos muito menos resultados, porque ainda temos um período bastante relativamente curto. Aqui temos 5 modalidades semelhantes à da ação F. Estas modalidades foram instaladas já depois da ação F, portanto, nós já tínhamos alguns resultados, fizemos algumas adaptações. O herbicida, a modalidade de aplicação periódica de herbicida mantém-se, porque, claro, é o nosso termo de comparação. Agora, não temos nenhuma modalidade com infestantes, temos sim uma modalidade com mobilização, que no fundo representa a prática anterior, a prática habitual há umas décadas atrás. Depois, não testamos os 3 trevos, testamos apenas o trevo branco. Porquê o trevo branco? O trevo branco foi aquele que na ação F deu resultados mais interessantes e, sobretudo, também pelas próprias características do trevo. Por exemplo, enquanto o trevo violeta cobria muito bem o solo, mas tinha um crescimento bastante alto, o trevo branco cobriu muito bem o solo na ação F, mas mantinha-se sempre bastante rasteiro, portanto isso não era de forma nenhuma necessário cortá-lo. Para além disso, testamos 2 plantas aromáticas, desta vez não o alecrim rasteiro, porque ele não se portou lá muito bem na ação F, substituímos-lo pela manjerona, mantivemos o tomilho serpão. Na ação B, que foi esta instalada há pouco tempo, é também na Quinta de Lamaçais, desta vez num pomar de pessegueiros. Esta ação é especialmente interessante porque está a comportar 2 grupos de modalidades. Com esta ação nós estamos a testar um grupo de modalidades de cobertura, que são as mesmas da ação C, mas também estamos a testar um grupo de modalidades de rega. Uma dotação, temos um conjunto de modalidades, um grupo de modalidades associado a temos uma modalidade com dotação baixa, uma modalidade de dotação intermédia e uma modalidade de dotação elevada. Isto é, nós temos as modalidades de cobertura instaladas e às quais está a ser fornecida uma dotação de rega baixa, o mesmo conjunto, com o mesmo número de repetições, que são 4, com uma dotação intermédia e o outro com uma dotação alta. Qual é a razão de ser destas diferentes modalidades de rega? É exatamente a possível competição, como eu disse há um bocadinho, a possível competição da cultura de cobertura por água, pela água. Pronto. Então, eu vou passar agora a apresentar os principais resultados
que nós obtivemos. Como eu disse há pouco, a maior parte dos resultados vão ser relativos à ação F, porque foi aquela que está a correr há mais tempo. Alguns da ação C, da ação B, ainda não temos resultados para apresentar. Temos vários grupos de resultados. Este primeiro diz respeito à taxa de cobertura das culturas. Temos também um grupo de resultados que dizem respeito que estão relacionados com os nutrientes do solo, portanto com as análises de fertilidade que fizemos. Temos também resultados relativos à produtividade da cultura e temos também resultados relativos ao crescimento das plantas e temos ainda resultados relativos à presença de artrópodes também nesta cultura. Pronto, vou começar então pelas taxas de cobertura. Como nós podemos ver na ação F, as culturas de cobertura cobriram razoavelmente bem o solo, tirando, pronto, o alecrim foi sempre um pouco mais complicado, a taxa de cobertura é sempre um pouquinho mais baixa, o tomilho também é um pouco baixo, embora também lembrem-se que eles foram instalados depois dos trevos. No caso dos trevos, esta taxa de cobertura varia, porque o que é que acontece, sobretudo no caso do trevo branco e mesmo nos outros? É muito comum, eles são perenes, mas de facto o que muitas vezes acontece é que temos a colheita, naturalmente o agricultor corta a rega, reduz drasticamente a rega. Muitas vezes o que vai acontecer, em princípio, é os trevos, a maior parte dos trevos morre, pelo menos a parte superficial deles. Depois, quando começam a surgir as primeiras chuvas no outono, eles começam a nascer, primeiro porque parte das raízes mantém-se ativas e, além disso, também parte da semente também caiu e vai dar origem a novos trevos. Portanto, é normal verem esta variação na taxa de cobertura do trevo. No caso da ação C, temos também uma boa taxa de cobertura, embora aqui, lá está, isto também mostra a variação que pode existir entre locais diferentes. Por exemplo, o trevo branco tem uma cobertura muito boa nos três povos, na ação F. No caso da Quinta de Lamaçã já não tanto, estão a ver que já são 25%. Isto também depende da altura do ano em que é avaliado, mas também, lá está, depende do sítio, depende também do local. Passando agora a resultados mais relacionados com os parâmetros de fertilidade do solo. Nós analisamos muito mais parâmetros do que aqueles que estou aqui a mostrar. Eu fiz apenas uma pequenina seleção daqueles resultados que eu acho que são mais interessantes. Temos um efeito das culturas de cobertura, em particular do trevo branco, no azoto, em particular no azoto nítrico. Portanto, podem ver ali o trevo branco tem valores significativamente maiores, não tanto relativamente ao herbicida, embora a média é maior, mas pronto, não há diferenças significativas, mas relativamente, por exemplo, às infestantes e às duas plantas aromáticas. Já, por exemplo, relativamente ao fósforo total, temos aqui o tomilho serpão com teores de fósforo bastante significativamente mais altos do que as modalidades com herbicida, infestantes, trevo branco e trevo violeta. Eu devo dizer que o fósforo aqui neste tomar é sempre um elemento bastante crítico, porque, como podem ver, não tanto pelo fósforo total, mas aqui mais pelo fósforo disponível, nós temos valores, estes não são baixos, são muito baixos. Realmente, pronto, aqui temos valores extremamente baixos. O potássio acontece uma coisa mais ou menos ao contrário, temos valores até bastante altos. Novamente, o trevo branco tem aqui valores um bocadinho mais altos do que algumas das outras modalidades. No caso do magnésio, já dá a impressão que temos aqui alguma absorção, alguma competição das nossas modalidades de cobertura relativamente ao herbicida, porque temos teores um bocadinho mais baixos do magnésio disponível. O cobre disponível foi aquele parâmetro que nos surpreendeu, porque realmente, estamos a apresentar aqui apenas o cobre disponível, não o cobre total, mas eu devo dizer que o cobre total também foi avaliado. Este cobre vem essencialmente da aplicação periódica de fungicidas à base de cobre. E enquanto que o cobre total tinha valores mais ou menos semelhantes entre as várias modalidades, o que é óbvio, não é? Porque aqui a única coisa que muda na gestão das modalidades é o facto de que nas modalidades com culturas de cobertura não foi aplicado herbicida, mas todos os outros tratamentos fitossanitários foram feitos da mesma forma. Mas, no entanto, temos aqui valores de cobre disponível significativamente mais baixos nas culturas de cobertura relativamente ao herbicida, o que parece um resultado bastante interessante, tendo em conta que o cobre se calhar mais nas vinhas, não tanto no caso dos pomares de pessegueiro, porque ele não é, a sua utilização é mais ou menos restrita, mas pronto, temos valores
que no caso do herbicida estão classificados como altos, nos outros já são valores médios. Portanto, temos da ideia que as culturas de cobertura estão aqui a fixar um pouco o cobre. Agora, passando ao crescimento das árvores, nós não obtivemos diferenças muito expressivas entre modalidades relativamente ao crescimento das árvores. Na ação F, no caso, tanto na ação F como na ação C, não encontramos diferenças significativas nas áreas de secção de tronco. No entanto, na ação F, quando vamos para o acréscimo na secção de tronco, encontramos valores um pouquinho maiores, no caso do herbicida, relativamente às outras modalidades, mas apenas neste acréscimo em percentagem entre 2023, que corresponde mais ou menos ao início do ensaio, e 2025, que corresponde à última medição em que foi feita. No caso da ação C, temos aqui algumas variações, mas não encontramos diferenças significativas. Uma das coisas que nós avaliamos também foi a densidade aparente, isto mais ligado à alterações na parte física do solo. Seria expectável que as parcelas com culturas de cobertura tivessem uma diminuição na densidade aparente, não encontramos diferenças significativas, não ficamos também, na verdade, muito surpreendidos por não as encontrarmos, porque estes parâmetros demoram muito tempo a mudar. Portanto, seria expectável, provavelmente a longo prazo poderemos obter uma diminuição na densidade aparente. Nós não encontramos diferenças. Será que as culturas de cobertura não têm de facto um impacto na densidade aparente, ou será que não esperamos tempo suficiente para encontrarmos essas diferenças? Bom, fica a questão. Uma das coisas que avaliamos na ação F foi a colonização das raízes por fungos micorrízicos arbusculares. Como vocês sabem, eles têm sido bastante falados nos últimos tempos. Podem ser aplicados de forma exógena, existem produtos comerciais. Há também um pequeno ensaio dentro do P2 Resilos em que avaliamos mesmo isso, colocamos algumas pastilhas, uma quantidade variável de pastilhas à base com os poros de fungos micorrízicos, avaliamos depois a taxa de colonização. Aqui nós não aplicamos, na ação F não aplicamos isso. Estes são fungos micorrízicos que existem já naturalmente, eles são ubíquos, quer dizer, eles existem em todo lado. Se lhes dermos condições para eles crescerem, eles vão crescer com certeza, vão colonizar as nossas plantas, colonizam praticamente todas as plantas com interesse agrícola, não todas as espécies, mas praticamente todas, em particular cerejeira e pessegueira, isso é verdade, elas colonizam de facto. Nós avaliamos, no entanto, não encontramos diferenças significativas entre modalidades na presença de hifas, nem na presença de arbúsculos. Os arbúsculos são pequeninas estruturas que fazem, onde se dá aquela interação entre o fungo e a planta, onde há aquela troca de nutrientes entre a planta, dá fotoassimilados ao fungo, o fungo dá à planta nutrientes, às vezes água também, em particular o fósforo. Dentro dos nutrientes o fósforo é aquele elemento mais importante, em que o fungo, as micorrizas tendem a ajudar mais a planta, mas também muitos outros nutrientes. Pronto, no caso dos arbustos também não encontramos diferenças entre as modalidades, não quer dizer que as modalidades não tenham um efeito, simplesmente nós não conseguimos observar esse efeito. Neste caso, a dispersão dos resultados é alta e, portanto, quando a dispersão é muito grande, tende a esconder um pouco possíveis diferenças. No caso das vesículas já obtivemos algumas diferenças, em particular o trevo branco destacou-se por ter um número de vesículas. As vesículas são pequeninas, são estruturas de reserva, digamos assim, do fungo, do próprio fungo. No caso do trevo branco tivemos maior taxa de observação relativamente às outras modalidades de trevo e às plantas aromáticas. Portanto, a ideia é que o trevo branco também melhora, tem aqui algum efeito nisto, embora, não temos ainda dados suficientes para afirmar isto com certeza. Depois, como eu disse no início, outros dos grupos de resultados que foi avaliado dentro do projeto, em particular na ação F, e que neste caso foi feito pela minha colega, pela Helena, portanto, estes são resultados associados ao doutoramento dela, foi a influência das culturas de cobertura na população de artrópodes. Pronto, para isso foram espalhadas várias armadilhas, tipo pitfall. Foram avaliados não só o número, mas também foram classificados os indivíduos que caíram em cada armadilha. As formigas tiveram uma importância enorme, daí estes dois gráficos que estamos a apresentar aqui. O primeiro inclui as formigas, estão a ver aqui pela escala as diferenças que existem, se considerarmos as formigas ou não. Portanto, neste caso, o maior número de capturas ocorreu na segunda quinzena de maio.
Quando tiramos as formigas, aí já há uma grande variação, mas temos também aqui na segunda quinzena de maio, em particular nas infestantes, temos aqui também um elevado número de capturas. Essas capturas, como eu disse, depois a Helena fez essa classificação dentro de vários grupos, mas temos indivíduos essencialmente da classe aracnida das ordens Diptera, Hemiptera, Ecoleópteros, são aqueles que são as classes mais comuns. Os grupos mais comuns, perdão, a classe e as ordens mais comuns. Depois, agora passando ao último grupo de resultados que eu gostava de vos falar, agora relacionados com a produção, eu devo dizer que a produção, estes resultados, novamente dizem respeito à ação F, dizem apenas respeito ao ano 2024, porque nós tivemos uma grande dificuldade na ação F, foi que em 2023 não houve colheita, quer dizer, não nas árvores na parcela onde estava instalado o ensaio, portanto não pudemos avaliar a produção. Em 2024 houve de facto colheita, embora a produtividade foi bastante baixa, a produtividade comercial, como podem ver aqui por este gráfico, andava pelos pouco mais das 10 toneladas a hectare. Pronto, não tivemos, e para terminar, isto foi em 2023, não, 2024, são resultados de 2024, 2025 também não temos resultados porque novamente voltou a não haver colheita. Nos resultados de 2024, como eu disse, a produção comercial foi bastante baixa. Não encontramos assim diferenças muito expressivas nas culturas de cultura. Nós estávamos à espera de poder haver um decréscimo na produtividade, poderia haver alguma competição por nutrientes, sobretudo por água. Aparentemente isso não teve um efeito assim muito marcado. Encontramos algumas diferenças na classe de calibre mais alta, a classe de calibre 73-80, em que temos o herbicida com um significativamente superior, mas apenas ao trevo morango. Portanto, quer dizer, devo dizer que não vimos assim uma influência muito expressiva das culturas de cultura aqui na produtividade. Na qualidade dos frutos, bom, aí temos frutos um pouco maiores no caso do herbicida, significativamente maiores do que nas outras modalidades. A firmeza, não encontramos diferenças significativas, portanto não há aqui uma influência marcada. Teor de solos solúveis, temos aqui valores um pouco mais altos, no caso das duas plantas aromáticas, das duas espécies de aromáticas relativamente às outras culturas de cultura, e na acidez titulável não encontramos diferenças significativas. Pronto, então para terminar, como principais conclusões, nós tivemos resultados bastante interessantes com o trevo branco, especialmente no que diz respeito ao azoto e o potássio e à colonização pelos fungos micórrhizos vasculares. Tivemos também um efeito muito interessante no caso do cobre. Estamos muito curiosos de saber se isto se vai repetir na ação C, esta redução da disponibilidade do cobre. Não tivemos uma grande influência das culturas de cobertura nem na produtividade nem na qualidade dos frutos, tirando aqueles casos que eu apresentei há pouco. Não se observaram diferenças significativas na área de secção do tronco. Tivemos, na ação F, o herbicida associado, no entanto, a um maior acréscimo nessa área de secção do tronco. Relativamente à captura dos artrópodes, temos um maior número de capturas, portanto, que indica uma maior população na segunda quinzena de maio, relativamente às datas seguintes. Temos às outras datas seguintes, exatamente. E temos os indivíduos capturados pertencentes essencialmente à classe aracnida e a estas ordens, a Coleóptera, Diptera, Hemiptera e Hymenoptera. E com isto termino a minha apresentação. Muito obrigado pela